adianta ser um bom presidente e... Ai, continua. Não consigo. Do que adianta ser um bom presidente se a Alemanha depois sofreu com isso? Ela teve que pagar impostos por causa disso. Isso foi usado por uma máscara para enganar as pessoas, para acreditar nele, para que as pessoas acreditassem nele como uma pessoa boa, acreditar como se ele acreditar. Eu cedo pra parar Da ordem. Deus está contigo, Luísa. Deus está contigo. Amém. Não. Vai aparecer no vídeo. Vai continuar. Ele quis passar uma imagem de boa pessoa. Então por isso que ele criou várias coisas para judeus, como esse negócio dos idosos. Mas ele foi apenas um presidente. Depois, com todo o feito dele, ele passou. Todas as coisas que ele fez, depois que ele fez essas coisas boas, sempre teve uma consequência para dentro da Alemanha. A Alemanha ficou quebrada por causa de impostos. Outros países foram prejudicados por causa da Alemanha, com essas consequências de Hitler para a modernização. E aí, Carol, faz uma lição! Para a modernização da Alemanha. Continua. Assim, a Alemanha pagando impostos por causa dessa causa, por causa de... Por causa dessas consequências que Hitler acabou causando à Alemanha. Coitado do Rafael, esse condenado. Você fala, sabe o que é essa música? Hitler criou um livro. Oh, meu Deus do céu! Continuando o que eu estava falando, Hitler, quando foi preso, ele criou um livro. E nesse livro ele escreveu tudo que ele não gostava. E lá tinha racismo sobre judeus, negros e todos os tipos de raças diferentes da deles. Protesto. Legal. Hitler tinha antissemitismo. Era um dos traços marcantes do governo quando ele diplomava a Oxi, escreveu certo aqui. Ordem! Vocês ainda têm um minuto. Quando o diplomata alemão foi assassinado por um judeu polonês, Hitler lançou um ataque que ficou conhecido como
Noites de vida, matando 91 judeus e prendendo centenas e confiscando suas propriedades. Confiscando. Defensoria, gostaria de fazer. Vocês têm 7 minutos. Só queria confirmar uma coisa. Eles falaram que Hitler matou judeus, na primeira, né? Falaram. Só pra ter certeza se tá tudo certo. Falaram que toda a história do Hitler como bom político é apenas uma fachada. Foi o que vocês disseram? Só tô confirmando pra ver se por acaso eu não confundi com algum filme americano, coisa do tipo. Só tô garantindo aqui. Falaram que Hitler criou o Holocausto. A primeira coisa, no começo, na primeira vez, vocês falaram. Lembra? Foi um dos fundadores do Holocausto. Foi um dos fundadores. Tudo bem. Falaram também que aquela história dos idosos é de fachada. Apenas para conquistar o povo alemão. Tudo bem. Só vou falar uma coisa para vocês. Ignorância. Tudo isso que vocês falaram é pura ignorância. Achar que Hitler matou judeus causou a Segunda Guerra Mundial. Sério isso? Vocês realmente acham que foi o Hitler que causou a Segunda Guerra Mundial? Vocês acham que foi ele que iniciou? Você acha que ele queria que o povo alemão morresse? Você acha? Não. Acham mesmo que ele queria matar o povo que ele mesmo... Protesto negado. Vocês realmente acham que ele queria matar os judeus que ele defendia, chamando de puros e perfeitos? Por que alguém queria matar alguém perfeito? Me diga. Ordem! Eu vou deixar o caso mais... Vou começar. Ordem! Vou começar na mesma ordem que vocês. Uma das primeiras coisas que vocês falaram foi sobre a culpa de Hitler. Quando o Paulo falou sobre o bom político que eles foram, vocês rebateram dizendo que isso tudo foi de fachada e que na Segunda Guerra ele causou, por causa da Segunda Guerra que ele causou, a Alemanha teve grandes problemas. Tá bom, a Segunda Guerra foi causada por Hitler? Vou ler aqui uma coisa. Os alemães não tiveram direito de participar das negociações do Tratado de Versalhes e por isso não puderam fazer nada quanto aos resultados difíceis que lhe foram impostos. Isso é justo? Os americanos que vocês tanto defendem, os franceses, os britânicos, eles impediram que os alemães participassem do Tratado de Versalhes. Por quê? Porque a Alemanha, por acaso, foi a única que matou pessoas de outros países? E os americanos não mataram ninguém. Aqueles homens maravilhosos que ficam ganhando medalhas depois de toda a guerra, os sobreviventes, eles são os heróis? Mataram milhares de pessoas e ganham o quê? Medalhas? Me diga, quem Hitler matou? Você tem alguma prova, algum vídeo, alguma coisa que mostra que Hitler matou alguém além dele mesmo? Porque que eu saiba, a única pessoa que Hitler matou foi ele mesmo. Tudo bem, ele participou da Primeira Guerra Mundial. Provavelmente ele deve ter matado alguns soldados americanos, britânicos, franceses que estavam invadindo o território alemão. Mas, se isso fosse levado em conta, os americanos que vivem ganhando medalhas, eles também que deveriam estar em um julgamento, não concordam comigo? Por que eu saiba, Hitler não matou ninguém? Hitler não atirou, não esfaqueou, não enforcou, não envenenou nenhum judeu. Protesto aceito. Hitler era o presidente, ele podia intervir, ele podia fazer alguma coisa para que isso não acontecesse. E eu posso te explicar uma coisa? O Hitler não era o único naquele lugar. Ele podia ser Ele podia até ser o chanceler da Alemanha, mas me diz uma coisa, é só o Bolsonaro que cria as leis do Brasil? É só o Bolsonaro que escolhe? Se o Bolsonaro não quiser, mas a maioria do povo decidir, Bolsonaro tem que aceitar. E era a mesma coisa naquela época. Não fica me Hitler não criou o Holocausto. Hitler não mandou matar judeus. Ele era presidente, sim, mas isso não quer dizer que ele era a maioria. A maioria queria matar os judeus, porque os judeus estavam discretamente colonizando a Alemanha. Estavam invadindo. Tudo bem. Não, Hitler até tem dó dos judeus. Hitler nunca teve nenhum problema com os judeus. Na verdade, Hitler tinha até uma paixão por alguns judeus. Como o Paulo citou, a Joyce lamento, citou, o médico da mãe dele era um judeu. E ele gostava daquele médico. Hitler, na verdade, até
colocou aquele médico sob proteção. Cadê o nome? Sob proteção. Segura na mão de Deus e manda o ar. Aqui. Hitler ainda colocou o médico judeu sob proteção do Gestapo. Por quê? Porque Hitler gostava dele. Teve também uma menina, Rosa Vanilla Nielau, são tanto faz como pronunciamos ela. Ela era judia e depois, no começo, Hitler não sabia. Hitler a conheceu num evento no aniversário dele, em que foram muitas famílias se juntaram por lá. E ele conheceu aquela garota numa das fotos e descobriu que ela também fazia aniversário no mesmo dia que ele. E nisso eles acabaram criando uma amizade. E ainda assim, depois que Hitler descobriu que Rosa era judia, ele não se importou. Ele continuou mandando cartas para ela. Essa foto está assinada. Não dá para ver muito bem, mas ela está assinada por Adolf Hitler. Depois de saber que a menina era judia. Aqui, Hitler manteve sua amizade com a menina, mesmo depois de descobrir que ela é judia, e enviou uma cópia autografada da fotografia. O que diz aí, a tradução do que diz aí, é a querida e atenciosa Rosa Nielau, de Adolf Hitler, Munique, 16 de junho de 1933. Isso foi depois de Hitler descobrir que ela era judia. Hitler não tinha nenhum preconceito contra os judeus. Hitler, ele até gostava dos judeus. Ele conquistou muitos amigos judeus enquanto ele trabalhava no exército legado. Enquanto ele era tratado como um mendigo quando ele vendia obras de arte, ele vendia as obras de arte dele para 2 judeus e eles os pagavam muito bem. Hitler gostava daqueles judeus. Hitler nunca teve problema com os judeus. Vocês querem saber o que Hitler realmente fez para ou com os judeus? Até os primeiros anos de guerra, um plano foi estudado e preparado concernente à solução da questão sionista. Tal tentativa prova sua efetividade perante qualquer ideia de extermínio. O plano Madagascar apareceu pela primeira vez em Nuremberg durante a interrogação do repórter propaganda do ministro do Reich. Defensoria, seu tempo acabou. Para finalizar, Hitler não queria matar judeus. Hitler, na verdade, ele criou o plano Madagascar. Foi isso que ele fez. Sim, por isso eu estou falando, só de concluir. Já estamos nas considerações finais. Vocês terão 5 minutos. Vocês terão 5 minutos. Ordem! Se o Holocausto não existiu, como você me explica essas imagens? Protesto! Eu não disse que o Holocausto não existiu. Eu disse que não foi o Hitler que fez. Mas ele Você não chegou isso. quem assinou foi Hermann Göring. Não foi Hitler também foi assim. braço direito de Hitler. E só porque é braço direito de Hitler não quer dizer que ele concorda com tudo. Silêncio! Se você fosse ser juiz, você estaria aqui na frente, não aí atrás. Puta que pariu. Caixa de rango. Berlim, 1 de setembro de 1939.
Adolf Hitler assinou um tratado. Fica encarregado da responsabilidade de ampliar a autorização dos médicos que serão nomeados de tal modo que uma morte misericórdia pode ser concedida, depois de uma avaliação crítica de condição da sua doença. As pessoas com doença incurável segundo o julgamento humano. Adolf Hitler. Assinado por Adolf Hitler. Mostra a imagem. Mostra. Por júri. Por júri. Aqui, ó. Assinado por Hitler. Como Hitler participou da criação do Holocausto, teve também mais de 6 milhões de mortes judias. 6 milhões de judeus morreram. Lei 12.986. Direitos humanos. Artigo 9. Ninguém pode ser preso ou detido ou exilado por força. Assim como eles estavam presos lá, à força, eles não tinham direito nenhum de fazer o que eles queriam ou ser livres por vontade própria. E ainda ficavam em condições desumanas, onde não tinham o que comer direito ou onde dormir. Vocês ainda têm um minuto. Com o tempo se esgotando, resolveu aplicar um método mais eficiente na eliminação dos judeus, detidos em dezenas de campos de concentração. As câmeras de gás, o chefão da SS, que é a polícia secreta nazista, coordenou o extermínio e também cuidou da destruição das provas do Holocausto. Tendo o braço direito, Erich Himmler, do Hitler. Coordenou o extermínio e também cuidou da destruição das provas desse holocausto. Como vocês podem provar isso? Vocês têm 5 minutos. Vocês ouviram quando eu falei que o chanceler não era o único que mandava no país? Hitler, ele subiu ao poder com a ajuda de outras pessoas. E com esse, se não fosse, se Hitler contradissesse essas pessoas, ele perderia o apoio e perdendo o apoio perderia o poder. Sairia como deixaria de ser o chanceler. Eu não vou perder meu tempo contradizendo isso aí que vocês falaram do Holocausto, porque eu já disse que Hitler não criou o Holocausto. Como eu disse, só porque é o braço direito não quer dizer que eles concordam com tudo. E Hitler não era o único homem, assim, ele falava ponto, acabou, todo mundo tinha que obedecer. Não, ele tinha um povo, uma nação, e o que a maioria dissesse, ele seria obrigado a aceitar. Como eu estava dizendo sobre o plano Madagascar, no julgamento de Nuremberg, o doutor Francis perguntou a uma testemunha: senhora testemunha, para onde os judeus foram evacuados de acordo com os estatutos do Dr. Goebbels von Schmeissem? Antes e até mesmo durante o primeiro contato do ano da campanha da Rússia, o Dr. Goebbels mencionou o plano Madagascar por diversas vezes nas conferências que deu. Mais tarde, ele mudou de ideia e disse que o novo Estado judaico seria criado no Oriente Médio, para onde os judeus seriam destinados. Como eu estava dizendo, não pude concluir por causa da falta de tempo,
Hitler até tinha dó dos judeus. Hitler queria mandar os judeus para outro lugar porque ele sabia que na terra deles eles não poderiam viver por causa dos problemas com a Arábia Saudita. Mas o Hitler não conseguiu finalizar esse plano por causa de problemas com, adivinha, França. França era dona de Madagascar. E França, com problemas políticos, não concordou em mandar os judeus para Madagascar. A mesma França que venceu a guerra e que vive espalhando histórias de que Hitler era o causador da Segunda Guerra. A mesma França que culpa o Hitler de tudo. Hitler é acusado por queimar provas do Holocausto. Por quê? Porque ele se matou antes do julgamento. E os sobreviventes, obviamente, não iam deixar a culpa para eles. Jogaram a culpa no morto, porque ele não podia fazer nada mesmo. Então resolveram jogar toda a culpa no morto. A mesma coisa que os americanos fazem, os alemães também fizeram uma vez. E vocês, júri, podem fazer de novo. Julgar Hitler por algo que ele não fez. A Alemanha, hoje, próprios alemães confessam que Hitler foi um horror, que eles não entendem aonde os antepassados deles estavam com a cabeça ao deixar Hitler entrar no poder. Claro, porque eles, como todo o povo, vão acreditar no que a maioria disse. Vão acreditar no que eles aprenderam com filmes e histórias como Capitão América e Hellboy, que dizem que os nazistas destruíram o mundo, que os nazistas queriam dominar o universo. Ah, tá. Os nazistas, eles só queriam que a Alemanha recebesse o que era dela. O Hitler quebrou o Tratado de Versalhes porque aquilo era uma injustiça. Em relação aos judeus, Hitler só queria que eles saíssem da terra dele, porque ele só queria que os alemães crescessem como alemães. Queria que os judeus fossem catar coquinho, mas não na Alemanha. Deixassem os alemães viverem do jeito deles. Coisa que os judeus estavam impedindo. Muitos alemães se sentiam até diminuídos pelos judeus, por causa de sua inteligência e tudo mais. Hitler foi influenciado na adolescência por dois grandes políticos venezuelanos. Não, de Veneza. Não é venezuelano. Venezianos. Venezianos, Eu isso. acho que é. Chamados de... Cadê? Okay. George Van Strome e Karl Lueger. Hitler amava esses políticos por causa do que eles faziam de bom a Veneza. Mas ele acabou também pegando coisas negativas, como preconceito. Mas só por ser preconceituoso não significa que o Hitler queria matar os judeus. Sim, o Hitler nos oratórios, ele falava que os judeus deveriam ser retirados, que os judeus eram impuros, porque ele era preconceituoso, mas não assassino. Pode continuar, Paulo. Bom. Pergunta para o júri se eles podem me julgar. Se eles querem ouvir mais alguma coisa. Senhoras e senhores do júri, você já tem condições de julgar? Sim. Não? É lá fora. Chama aí.